Todas nós temos uma caminhada com Deus. E a caminhada de cada pessoa é muito diferente, porque cada pessoa é muito diferente. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e não fazemos a mínima ideia o que é que esta pessoa passou, o que é que gostava, e pensamos que esta pessoa é sempre assim. Sempre foi assim, nunca foi outra coisa. Então é nesta entrevista, né, que nós estamos a ver com várias pessoas qual é a sua caminhada, de onde a pessoa vem, o que é que passou, porque são todas essas coisas que nos fazem daquela pessoa que nós somos hoje em dia. Então, nós vamos continuar hoje a falar com a pastora Brigitte, que neste momento, porque nunca se sabe, está em Inglaterra. Então, Brigitte, continua bem? Posso continuar de onde parei, Sim, é isso? pode continuar. Na primeira parte nós vimos que a Brigitte, pronto, já foi salva, né? Já teve uma luta entre estar mais no mundo, mais igreja, mas depois, pronto, Deus mesmo falou com ela, né? Falou consigo mesmo, qual na verdade era a sua chamada, e entretanto foi andando com Deus até que já terminou a escola, já estudou alguma coisa no lado completamente errado, já começou a ver o que é que gostava. Entretanto, já estava com o David, já se casou e estava mais ou menos por aí. Pronto, continuamos. Então, nesta altura, então, já era professora, não é? E apesar de eu saber que não era a minha última chamada, Deus me abençoou muito nessa chamada. Talvez me tenha abençoado nessa chamada porque não era um ídolo para mim. Eu, na realidade, queria servir a Deus e Deus Sim. sabia que podia me abençoar, que eu não ia ficar por ali. Uhum. Então, ele me abençoou muito. Como eu disse, não fui eu, não foram os meus pais que pagaram os meus cursos, e foram cursos muito caros, que alguns vim à Inglaterra para tirar, alguns cursos, especializações. Tirei cursos muito específicos que depois, então, o que eu fiz, a partir daí não fui só professora, mas eu tinha 20 e poucos anos e eu já estava a dar seminários a professores em Portugal que tinham doutoramentos, que eram mais velhos que eu. Mas tudo porquê? Porque também, talvez não saibam, mas os professores de inglês em Portugal, muitas das vezes, eles não aprendem a ensinar, só aprendem a língua. Então eu aprendi técnicas específicas de ensino, que era um tipo de ensino muito engraçado que eu gostava, chamava-se a sensitization to the English language, que não era aquela coisa das gramáticas, não. Nós ensinávamos de uma forma que era com músicas, com histórias, com jogos, era tudo muito interativo e o que a gente aprendia a fazer era pôr as crianças a falar muito. Então, não é como aqueles cursos que a pessoa diz, bem, fiz 10 anos de curso e não sei falar inglês ou não estou à vontade para falar inglês, mas as pessoas espontaneamente falavam, especialmente quando são crianças, não é? Que é Sim. mais fácil. Então, pronto, já tinha 20 e poucos anos, tinha 60 professores a meu cargo, que eu estava a ensinar e a ver as aulas deles. Em inglês chama-se o observation, não é? Para observar se eles estavam a usar os métodos de ensino corretamente. Claro, depois também ganhava para isso, não é? Então, pronto, foi muito, muito bom. Depois, então, bem, durante este tempo, o meu marido até já tinha falado, nós também estávamos, foi muito interessante porque eu agora era casada, tinha a responsabilidade da casa, do marido, e nós também estávamos, pronto, e depois esta responsabilidade grande no trabalho, e a gente também estava a ir todos os fins de semana a Badajoz, a servir a Deus na igreja de Alvalade, e fazer, que era muitos dias durante a semana, e a fazer escola bíblica. Ele não mencionou essa parte. Então, não sobrava quase tempo nenhum para a casa estar em condições. Aquilo... E claro, a Brigitte Enfim. gosta muito de limpar a casa, fazer comidas, essas coisas, sempre gostou muito, né? Bem, na realidade, como eu sempre fui muito estudiosa, gostava muito dos livros, não é? Os meus pais diziam, e também tínhamos quem fizesse as coisas em casa, não é?
Os meus pais diziam, não, deixa estar. Eu nunca aprendi a fazer nada em casa. Mesmo quando eu tentava fazer depois de casada, aquilo não corria muito bem, porque eu usava os produtos errados. Ah, depois tenho um marido português, tento fazer comida portuguesa, mas sei lá eu fazer. Foi tudo muito complicado. Mas hoje, vou dizer, agora, Sim, depois de 15 anos, sim. já estou mais ou menos. Não, até dizem que eu agora cozinho bem, mas demorou muito tempo. Essa foi a pior parte Também para eles dar o de toda valor, a minha né? caminhada. Pronto, também para dar o valor, né? Agora aprecia muito. Pois, é engraçado que eu comecei a olhar para as senhoras, coisas que as senhoras fazem sem pensar, não é? Comecei a pensar, elas a conversarem, por exemplo, aqui na igreja, não é? E até aqui ainda a olhar e observar para melhorar. Aqui na igreja a conversar e a limpar. E eu, estás a usar esse produto. É assim que se faz. Ok. Pronto, já aprendi. Mas pronto, toda a gente tem. Não é só o talento, não é? Há quem. Normalmente as moças devem, que eu não fiz, desenvolver essa área antes de casar, não é? Porque Pronto. depois é muito complicado. Mas pronto, Entretanto, chegámos estava com aqui. todas estas atividades, tudo isso, né? Com escola bíblica, já casada, ia à Espanha e depois? Sim, então depois melhorou um pouco, porque o meu marido também tinha uma empresa e as coisas iam bem, então, como eu engravidei, eu decidi, olha, este trabalho que eu faço é muito puxado, não é? É muita responsabilidade, não, Sim. não há tanto aquela coisa dos horários, enfim. Então fiquei um ano em casa. Fiquei um ano em casa com o Henrique, o meu primeiro filho, e foi muito importante também, não é? Porque aí também aprendi a adaptar-me a ser mãe, já que ainda por cima tinha a dificuldade nas coisas da casa. Pronto, foi muito bom para mim, foi muito bom para ele. Ele é um menino muito sociável, foi importante eu estar ali esse ano com ele. Mas claro, pronto, eu não sou pessoa que consiga ficar em casa só. Então, perto de um ano acabar, eu já estava, tenho que ir voltar a trabalhar. E pronto, e então eu decidi que eu iria voltar a ensinar, mas não com aquele cargo que se chamava Director of Studies, que era demais para uma mãe, para uma dona de casa, para alguém que servia muito a Deus. Pronto. Então eu decidi que eu ia dar aulas, havia uma escola muito conceituada ao pé da minha casa, é melhor não dizer o nome, se calhar não sei, um colégio que eles, bilíngue, portanto eles davam metade das aulas em português, metade em inglês. Então eu decidi que eu ia para aquele colégio, prometeram que iria ser um horário melhor, portanto das 8 da manhã às 4:30 da tarde, mas afinal era um colégio em que escravizavam as professoras. Então, eu cheguei a sair de lá às 11 da noite. O meu marido é que tinha que ir buscar o meu filho, portanto, aquilo era demais. E agora foi essa fase que também o meu marido falou, não é? Que a gente a pensar, então, mas a gente quer e deseja servir a Deus, isto foi mesmo uma armadilha do diabo eu calhar nesta escola. Parecia bom, não é? O salário é bom, o trabalho era engraçado também, mas, quer dizer, essas horas todas não dá. Então eu fiquei muito triste. Nessa altura eu estava mesmo em baixo, porque já quase não servia a Deus por causa daquele trabalho, não sabia o que é que havia de fazer mais. E foi nessa altura também que Deus nos chamou. E graças a Deus. Então, foi muito engraçado Finalmente, também finalmente, Estou a finalmente. falar muito, não é? Pois, finalmente que foram. Sim, eu penso que foi. Eu tinha esse desejo desde os 14 anos e agora acho que tinha 29. Acho que era isso. Ou 28. Então, para mim, foi muito, não é? E até houve um episódio muito engraçado que eu fiquei triste. Eu vou dizer porquê. Porque Deus falou, o meu marido até falou isso há pouco, não é? Que Deus falou com ele que iriam nos chamar para tempo integral e para pastorear, para tempo integral, etc. E Deus falou com ele e falou para os dois.
E eu fiquei muito triste, porque eu pensei assim: Senhor, desde que eu sou pequenina, tu falavas comigo sobre a minha chamada e agora não falas? E já não gostas de mim, ó Deus? E depois Deus me ensinou, lembrou-me as palavras da Bispa Cristel, da família, e ensinou-me: pois, tu agora és casada, eu vou falar contigo essas coisas importantes através do teu líder, da tua autoridade. E aí eu fiquei mais descansada. Ok, Deus gosta de mim na mesma, mas falou através da autoridade. Pronto. Então pronto, fomos chamados, não é? Fomos chamados ao gabinete, explicar que fomos chamados para servir a Deus, se a gente queria, se a gente não queria, também a dizer o que é que nós íamos fazer. E eu sempre tinha dito em toda a minha vida, eu nunca na vida vou ser secretária. Porque eu pensei assim, a pessoa pensa, é por isso que eu também era professora, porque a pessoa pode rir, pode brincar, pode cantar, enfim. E eu pensei, ser secretária é aquela coisa, estar sentada, tem de estar muito séria, tem de ter um fato cinzento ou preto, assim, uma coisa muito chata, não pode rir. Pronto, é tudo muito sério. Não queria nunca na minha vida isso. E então disseram, pronto, Brigitte, e tu vais para secretariado. E eu assim, para quê? Eu, sem exagero, eu fiz o nosso bispo repetir isso 3 vezes, porque eu não estava a acreditar. Mas pronto, era mesmo. E pronto, eu pensei, é para secretariado, eu vou fazer aquilo que for preciso para Deus. Então, se Deus me chamou, é para fazer o que for preciso. Porque até então eu só fazia coisas que eu gostava, não é? E também no servir. Desde o início da minha caminhada praticamente só cantava, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas agora, secretariado, foi um teste de Deus. É. Depois também fiz outras coisas que nunca tinha feito na vida. Estivemos na cozinha um bom tempo, ninguém se chateava comigo porque viam que eu fazia o meu melhor, mas também não fazia nada de jeito na cozinha, não é? Quem nunca tinha aprendido. Nas obras também, trabalhei o meu melhor, mas pronto, não foi o melhor que outros fazem muito melhor, não é? Fiz muitas coisas que nunca pensei fazer na vida e até a pessoa podia pensar, mas isto é que é servir a Deus. Mas na realidade, todas essas coisas, que até nem tinha jeito para fazer algumas, eu fazer isso para mim era uma honra muito maior do que qualquer outra coisa que eu tinha feito na vida, porque eu sabia que eu estava a servir a Deus e não é só honra, mas engraçado que, apesar de todo aquele trabalho como professora que eu gostava muito e como Director of Studies, fiz coisas muito, pronto, que eu gostava, mas havia sempre um vazio, havia sempre uma coisinha que não é bem isto. E hoje em dia, o apóstolo fala muito isso também dele próprio, né? Que a gente, para servir a Deus, se calhar a maior parte do tempo a gente faz coisas que até nem gosta tanto, não é? Porque faz uma coisa que ele ensina é, qual é o dom mais necessário? Não, já falei isto tudo mal. Qual é o dom mais importante? É o dom que é necessário naquela altura. Então a gente faz o que é necessário. E às vezes são coisas que a gente até não aprecia fazer e se calhar no mundo nunca iria escolher aquilo, mas porque estamos dentro da nossa chamada, Deus nos dá uma alegria, Deus nos dá assim sentimos-nos preenchidos e super felizes a fazer coisas que a gente nunca na vida iria fazer no mundo, não é? E pronto, e é assim, e ainda me falta falar, não é, de termos sido pastores, não é? Essa parte, claro que sim, que eu sempre desejei. Pronto, e o meu marido já falou, não é? Então, esta temos a parte de ser pastor, né? Porque eu já tinha ensaiado isso quando era criança, né? Isto era como que eu estava a Sim. pensar ou não? Ou depois fica, no final isto tem outros lados que eu não tinha pensado, isto não é assim, ou era assim como que tinha pensado? Bem, primeiro, quando eu fui chamada pastora a primeira vez, não é? Já mais velha. A pessoa, às vezes, quando é mais velha, pensa demais, não é? Então, eu pensei, é verdade, eu pensei, bem, na altura, hoje em dia há muitos pastores jovens, não é?
Na altura não havia muitos e eu nunca me enquadrei naquela coisa daquela postura séria, não é? O pastor assim muito com as palavras caras, muito sério. E então, e depois o pior de tudo é que eu tinha um terror de falar em público. Então Então, mas pensei, era eu pensava aos professora. 14. Sendo professora, eu Sim, mas sempre era pensei, os professores não têm esse problema. pois, mas eu dava aulas mais às crianças Ah, e aquilo era mais uma brincadeira. A gente ok. cantava, Hum, fazia jogos. É diferente. Com as crianças, a pessoa normalmente não tem aquele medo. Com os adultos, ainda por cima, eu era muito jovem, tornei-me pastora muito jovem, e eu falar ao pé dos adultos, aquilo era muito complicado, não é? Que eu ainda não me via como adulta, acho que só me vi como adulta há pouco tempo. Então, pronto, eu pensei, não, se calhar Deus se enganou, eu me enganei, não é? Porque quer dizer, se eu tenho vergonha de falar com uma pessoa, então como é que eu vou falar com várias, não é? Pronto, então, e depois pensei, não, mas eu não tenho postura para ser isto. Então eu lembro-me que estávamos no pavilhão Atlântico, foi na altura de umas consagrações que demoraram 5 horas. E então eu já estava lá à frente para me consagrarem, estavam os bispos já a impor as mãos sobre os futuros pastores, e eu a dizer assim: ó Deus, tu ainda tens tempo de te arrepender, não te enganaste, tens a certeza. Eu vou fazer o que tu disseres, ó Deus, a partir do momento que impuserem a mão já está. Vê lá, tu é que sabes. Mas pronto, afinal ele não se enganou, pelos vistos, impuseram-me as mãos, eu tornei-me pastora e sou muito feliz como pastora também, porque eu sempre tive este desejo, eu amo muitas pessoas, gosto muito de comunicar, depois de sair o medo, né? Gosto muito de comunicar, gosto muito... Pronto, a pessoa quando tem Jesus no coração tem aquele... que isto não vem de nós, não é? Tem aquela vontade de ajudar o próximo, então a gente ajuda muito nas consultas pastorais, não é? Nas orações, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Mais tarde, agora também sou supervisora, ajudar também a organizar as coisas, a pastorear os pastores, tudo isso são coisas que eu gosto muito, não é? Entretanto, Pronto, e é isto, Brigitte, estou muito então, feliz. vocês começaram, né, a pregar em Badajoz, depois ficaram mesmo com a igreja, né? Primeiro era só visitando, depois ficaram com a igreja, depois foram lá com o regional, depois um país. Como que foi essas mudanças para si, né? Sendo mulher, sendo mãe, essas mudanças todas, algumas bastante drásticas. Sim, eu penso que o mais drástico foi vir para a Inglaterra, não é? Sim. Porque como mulher e mãe já não tinha absolutamente ninguém para me ajudar com os filhos, com mais nada, não é? Mas também ao mesmo tempo foi aí que eu acredito que entrei mesmo na minha chamada, porque eu desde pequenina também sentia esta necessidade pronto, da salvação das pessoas na minha língua, na língua inglesa. E agora estou a trabalhar, pela primeira vez, não é? Já há 6 anos agora, estou a trabalhar nesse sentido e estamos a alcançar. Gostávamos de alcançar mais depressa sempre, não é? Mas pronto, estamos a alcançar. Portanto, havia esta dicotomia, não é? Que foi essa dificuldade de estar aqui sozinha, sem apoio de familiares por causa dos filhos, e especialmente quando veio o segundo filho, não é? Mas desta grande alegria de poder finalmente trabalhar na língua inglesa e de ter salvações, pronto, pessoas inglesas, não é? Depois também, porque o meu marido tem responsabilidades muito grandes, não é? Que ele tem a nação de Inglaterra e Espanha. Então, foi só aqui, se calhar devia ter entendido antes, mas foi só aqui que eu entendi que a minha chamada de esposa e mãe era tão importante como a minha chamada com Deus, não é? De pastora e etc. Porque, pronto, desde pequenina era aquele meu foco. Nunca também fui direcionada para as coisas que as senhoras normalmente são, não é? Então aqui é que eu aprendi isso. Porquê? Porque eu tenho que fazer o meu papel
como esposa, como mãe, até como dona de casa, bem feito, para o meu marido não pensar em nada dessas coisas, para ele poder estar concentrado e focado nas coisas maiores, não é? Que só ele sabe, não é? É mais o território dele, não é? Portanto, nas coisas das duas nações que ele tem, etc. É muita responsabilidade e para ele estar concentrado nisso, a minha chamada de mãe, esposa e dona de casa é tão importante quanto a minha chamada de pastora, de supervisora. Então, e depois há um equilíbrio, não é? Que tem de se ter, porque são as duas importantes e eu tenho muito trabalho também na igreja. Então, não posso deixar... Eu às vezes eu brinco e digo que é como... Eu não sei como é que se diz, o juggling, pegar em várias bolas e ao mesmo tempo sem deixar nenhuma cair. Às vezes a pessoa sente-se assim, mas agora já estou a deixar, acho que estou, pronto, Está a apanhar o já jeito. estamos aqui há 6 anos, acho que não estou a deixar cair. Às vezes caiu uma porque segurava na outra, mas agora acho que já estou a conseguir fazer tudo. Então, aí a adaptação para a cultura, quer dizer, na verdade está em Inglaterra, é uma cultura inglês, tudo isso, vem de Portugal, seu marido português, né, cultura portuguesa, mas também na igreja tem muitas outras culturas também, quer dizer, na verdade é um conjunto das coisas, né? Não é só, olha, eu gosto da Inglaterra, isto é cultura inglesa, quer dizer, na mesma tem muita mistura, mesmo na igreja, né? Sim, sim, sim. E na realidade eu nunca tinha lidado com pessoas africanas e foi um choque de cultura muito grande. Até que, claro, a pessoa vai aprendendo, eu acho que eles também achavam-me um bocadinho alien às vezes, mas a gente vai aprendendo a conviver e hoje eu tenho muito respeito pelo povo africano porque entendi que eles têm muitas forças e aprendi com eles. Eles são muito fiéis a Deus e ao apóstolo, eles são muito fortes na área espiritual, que era uma área que eu não era tão forte, porque a pessoa mais europeia, não é? Normalmente é assim muito aqui cerebral. Então eu aprendi muitas coisas com eles e espero que também eles aprendam, porque somos todos diferentes e uns têm umas qualidades, outros têm outros. Eu aprendi muito isso e depois, claro, depois, graças a Deus, na cultura inglesa, então eu sinto-me muito à vontade e é uma força muito grande para eu conseguir pronto, ganhar pessoas para Jesus, porque sei dizer as piadas certas, sei conversar, sei... Pronto, é fácil. É mais fácil É esta do que lado a mais cultura fácil, né? portuguesa ou africana para mim, claro. Então, os teus filhos, né? Tem 2 filhos, né? Estão ser educados como é mais a inglesa, mais a portuguesa, é mistura de tudo, como é que é? Bem, para mim é muito difícil estar a falar português, especialmente porque eles falam em inglês comigo. Às vezes tento. Quando o Christian era bebê, eu pensei, bem, ele nasceu em Inglaterra, tem que falar português, então só falava português. Mas quando ele começou a responder em inglês, aí já fui para o inglês. Mas pronto, o meu marido fala português com eles e eles gostam, até o pequenino, eles gostam muito do Basta Querer, eles gostam muito do Tim Curiacos, então é uma coisa que os mantém conectados ao português. O Christian já não falava português, mas agora por causa do Basta Querer, acho que principalmente por causa das músicas, que ele gosta muito de música, já se mantém mais conectado ao português, já responde em português. Então não falam aquele português fluente, mas não estão desconectados do português, que é muito importante, não é? Porque também acredito que no futuro, portanto, eles têm a chamada e vão precisar do português também para isso, não é? Sim, é isso, muito importante. Olha, uma palavrinha que quer deixar. Bem, essa parte Tem. não pensei. Vamos ver o que é que eu posso dizer. Acho que, pronto, o importante é dizer, cada um tem a sua experiência com Deus, não é? E até se calhar há certas coisas das quais eu falei, que são a minha experiência, que é um bocadinho como estar a explicar como é que é o sabor do gelado. Não dá para explicar, você tem de experimentar. O importante é a gente, nos tempos bons, nos tempos maus, a gente decidir, eu vou ser fiel a Deus. E eu tomei uma decisão. Quando Deus nos fala, quando a gente sabe, às vezes basta Deus nos falar através das nossas autoridades. Olha, vais ser missionário.
Basta isso, porque quando as autoridades falam, Deus está a falar connosco. Então entrei neste caminho com Deus e se eu recuar, é como que eu estava a andar para a frente, não é? Para Jesus. Se eu recuar, eu estou a andar de marcha atrás e a salvação está ali à frente e eu estou a ir para trás. Então nunca, nunca desista. Nunca podemos ir para trás. Agora vou deixar de servir, mas continuo a vir à igreja. Não. Os passos para trás vão sendo cada vez mais até a pessoa perder a salvação. Então, com Jesus, só em frente. Há dias bons, há dias maus, mas é como Efésios diz, no dia mau, irmão, mantém-te firme, porque o importante é a nossa salvação e é a gente um dia não se envergonhar, porque se Jesus nos perguntar, então deixaste todas as pessoas que estavam a teu cargo e algumas se perderam por causa de ti. Grande vergonha, não é? Então, o que vier à mão para fazer, a gente faz e sempre em frente com Jesus. É isso. Muito obrigada, Brigitte. Então, acabamos aqui então mais uma caminhada.